Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje vamos conversar com o primeiro presidente latino-americano da Associação Mundial de Buiatria, o médico veterinário Ricardo Jordão. Ele que é responsável técnico pela produção de imunos biológicos, principalmente da brucelose e da tuberculose do Instituto Biológico do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Abastecimento e também Agricultura, do governo paulista. O Ricardo Jordão, ele vem para nos contar, sobre a sua experiência de mais de 20 anos junto ao Instituto Biológico e também na frente da Associação Mundial de Buiatria, entidade focada na medicina dos bovinos, responsável aí pelo diagnóstico, pela prevenção e também pelo tratamento de enfermidades que acometem os nossos rebanhos, nesse caso aí do rebanho de dezenas de nações, ao qual a Associação Mundial de Buiatria tem aí junto ao seu escopo, Jordão, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast. Tudo bem com você? Tudo bem. Primeiro, sempre agradecer o carinho que vocês têm pela gente. Esse é o meu primeiro podcast. Eu sou bom de bancada, vamos ver se eu sou bom também falando, mas vocês sempre deixam a gente extremamente confortáveis e é isso, vamos ter uma conversa gostosa aqui. Vamos sim. Falar em bancada, como é que é o seu dia a dia? Que horas que você chega no Instituto Biológico de São Paulo? O que você faz? O que você estuda? Como que é seu time? Só para o pessoal de casa conhecer um pouco mais sobre o Ricardo Jordão, médico veterinário já o quê? Há mais de 20 anos, Mais de 20 anos. Eu entrei como estagiário no Biológico. Estagiário, que legal. Estagiário no Biológico e eu tenho uma paixão pelo Instituto Biológico que é algo incrível. Tudo que eu conquistei na minha vida foi graças ao Biológico. Eu acordo muito cedo, acordo às 5h30. Talvez para o pecuarista não seja tão cedo, mas quem é da cidade grande, 5h30 é um horário cedo. Eu repasso toda a minha agenda da semana, principalmente. Como eu lidero o laboratório, eu me preocupo muito em me antecipar ao que vai ser feito no dia. Principalmente quando eu chego no Instituto às 7 horas, eu já distribuo as atividades. E agora a gente, pelo mundo digital, a gente acaba tendo muitas ferramentas que a gente tem que... de gestão, de laboratório, gestão de compra. Então, eu acabo dando uma circulada por dentro do laboratório, vejo se está todo mundo em dia, se todos os funcionários chegaram bem, se a gente pode começar a produzir. Porque a gente tem desde animal de biotério, tem as rotinas do biotério, do laboratório de produção. Então, você tem lavagem, você tem precipitação de proteína, semeadura. Então, tudo isso tem que estar andando, são várias áreas dentro do laboratório para a gente conseguir produzir os imunobiológicos que os veterinários de campo vão utilizar. E no caso de vocês, desse laboratório que você coordena lá, vocês trabalham particularmente com brucelose e com tuberculose bovina, é isso, Isso é curioso, Mauro. A gente tem 2 prédios. O prédio da produção e o prédio da inovação. No prédio da produção, a gente produz os kits de brucelose e tuberculose. São 4 produtos. Tuberculina bovina e aviária para o diagnóstico de tuberculose. E o antígeno rosa de bengala e o provalenta, que são para o diagnóstico de brucelose. Grande parte deles é para apoiar o programa do Ministério da Agricultura. E a gente tem um outro prédio, que eu costumo chamar de Airbnb da ciência. Como que é esse prédio? Era um prédio do biológico parado, que sem muito uso. Eu pedi para a diretoria, falei, posso pegar esse prédio para mim? Pode. Aí a gente reformou, foi 1,5 milhão a reforma. Não estavam muito que acreditando nessa ideia. O que é esse prédio? Ele é um prédio para parcerias. Então, a gente aluga... Público-privada. Exatamente. Eu amo essa parceria. Exatamente, porque daí a gente pega o conhecimento que o público tem, a expertise que a gente tem, a infraestrutura que a gente tem e faz parcerias. Então, por exemplo, o que a gente tem 2 parcerias agora. Uma é com uma indústria privada para desenvolvimento de uma vacina. Diarreia viral bovina, de herpes vírus bovino... de IBR, E essa vacina está sendo desenvolvida do zero no Instituto Biológico. Olha que legal. Então, a ideia do Airbnb da ciência é justamente essa. Fornecer toda a infraestrutura e toda a expertise que o Biológico tem para parceiro privado, para resolver as dores da iniciativa privada ou até de outros institutos ou de órgãos públicos. Então, a ideia desse Airbnb é justamente isso.
E o dinheiro que a gente ganha com esses projetos, a gente reinveste no laboratório. Então, para compra de equipamentos, contratação de funcionário, a gente capacita a mão de obra. Então, o técnico que entra lá, hoje a gente tem a doutora Michele, que é uma médica veterinária, que toca esse Lab 9, que a gente chama, que é justamente para os projetos. Então, a gente tem projeto com multinacionais para testes de equipamentos. Então, é uma visão que eu tive justamente de uma área que eu enxergava que não tinha muito, vamos dizer assim, parceiros para poder desenvolver esses projetos. Vai. E o próprio governo, muitas vezes, não dispunha, né, de recursos à altura para poder trabalhar no desenvolvimento, né, dessas tecnologias. Eu me lembro agora, por exemplo, de uma grande parceria público-privada que deu muito certo, não sei se você tem conhecimento, que é a Unipasto, que é uma empresa, uma associação de sementeiras. São dezenas de sementeiras por todo o Brasil, que eles, apoiando os pesquisadores da Embrapa, que é um órgão federal, Sim. eles já proporcionaram o surgimento de dezenas de variedades de capins, de gramíneas, Sim. tanto braquiária quanto pânicos. Você vê que coisa bacana, né? E é engraçado assim, agora o tema de controle biológico está na moda. Está na moda, claro. E o biológico, graças Ainda a mais Deus... desse advento da Covid aí, né? Aí o negócio intensificou mais ainda. Não, e o controle biológico é algo extremamente lindo de se ver. Cientificamente é lindo a parte prática. E o biológico tem a expertise absoluta nisso. Doutor Zé de Campinas, que tem o biológico de Campinas, ele é referência nessa área. E também é uma área crescendo agora. E o biológico já no seu pioneirismo... A gente tem que montar a biofábrica, os parceiros têm que ir lá. Então, qual que é o objetivo? Os parceiros, os produtores terem esse produto para fazer o controle das doenças, das pragas que tem na lavoura. E o biológico acaba assumindo isso. Então, assim, aquela ideia antiga de ciência que eu produzo, eu escrevo um artigo científico e alguém um dia vai ler, isso já é uma ciência mais antiga. O que a gente tem agora é o extremamente prático. Então, por exemplo, o biológico tem programas, vai ter agora o APTA de portas abertas, que todo mundo pode visitar os institutos. O biológico é um deles. É justamente aproximar a população e a gente não ter uma barreira científica, é justamente colocar no dia a dia. Vai lá e mostra para a pessoa como que é uma larva, como que é uma abelha, vê uma bactéria. Então, por que você tem que escovar os dentes? Tá aqui... Isso a gente aprendeu muito na pandemia, Mauro. Eu fiquei assustado que durante a pandemia de Covid-19 a gente teve que ensinar as pessoas a lavar as mãos. É verdade, verdade. A gente estava numa régua muito baixa. Só que assim, durante a pandemia todo mundo teve uma enxurrada, vamos dizer assim, científica muito forte. Então você conversava com a sua avó sobre vacina, com a sua mãe sobre imunidade. Então todo mundo foi uma enxurrada de ciência, porque todo mundo queria acabar com a pandemia. E isso eu acho que foi o lado positivo da pandemia. É verdade. A gente se inseriu mais, não é aquilo assim, eu consumo um queijo, ele está na prateleira, o que dá? O queijo dá em árvore? Da onde que ele sai? Ele vem em lata? Ele é da terra? Então eu acho que a gente aprendeu muito isso. Isso eu acho que é muito importante. Você saber de onde vem o seu alimento, qual a qualidade, por que ele é seguro. Então eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos da pandemia. E eu acredito nessa ciência mais prática, sabe? Sem, assim, aquele papel, o cientista fica atrás da bancada, o consumidor fica na casa dele. Não, ele se mistura. E a ideia do Lab 9 é justamente essa, a gente pegar os projetos e tirar do papel, pôr para usar. Vamos desenvolver uma vacina? Vamos desenvolver uma vacina. Quem vai ser o grande beneficiado? É a população. A população como um todo. É claro que a empresa privada ela tem que ter o seu lucro, ela tem que se manter, ela tem seus funcionários, mas eu acho que é uma parceria ganha-ganha. O instituto ganha, porque, claro, ele vai se manter atualizado, vai mandar os seus pesquisadores para um congresso para ver técnicas novas, vai ter o seu parque fabril atualizado, vai comprar equipamentos novos, vai conseguir mais projetos. Então, eu acredito que realmente é um ganha-ganha. A gente tem uma diretora que é a doutora Ana. A doutora Ana, sensacional, apoia a gente, ela compra as nossas loucuras e acaba indo junto com a gente. E o Lab 9 é um dos grandes exemplos de sucesso justamente por causa disso. A gente apostou e falou, isso é uma demanda que precisamos ter.
E ele cresce, a gente já tem uma fila de projetos e ele cresce muito. E os parceiros que estão lá não querem sair, eles renovam o contrato. A gente está ganhando dinheiro, reinvestindo no laboratório. Agora mesmo, semana passada, a gente comprou 2 equipamentos inovadores com dinheiro de projeto. Então, assim, a gente não fica só esperando e reclamando, o governo não dá dinheiro, o governo não tem verba. Não, a gente vai atrás da nossa verba. Isso é muito legal. Então, eu acho que isso, assim, é a pesquisa sustentável. Ela mesmo se sustenta para ela crescer e oferecer mais ferramentas para a população, que justamente é o nosso foco, né? É verdade. Bom, mas queria falar mais sobre, agora, desse exato momento, sobre a brucelose e a tuberculose, Sim. que você é um grande especialista. Me parece que o Instituto Biológico hoje é o único órgão, entidade que produz esses imunobiológicos no Brasil, é isso? E me fale sobre o grau dessas 2 doenças no nosso rebanho. Na verdade, o biológico é o maior produtor. Em alguns casos, o Ministério da Agricultura chega a importar, tem alguma produção local, mas elas são pequenas. Entendo. O biológico é a grande referência para essa produção já há mais de 80 anos. O biológico agora em 27 vai fazer 100 anos, a produção já tem 80 anos. Então é aquela história, a gente sabe do que está fazendo. E graças a Deus a gente faz muito bem feito, porque uma vantagem nossa, Mauro, é por a gente não visar o lucro, é só ciência pura, a gente usa matéria-prima de primeira qualidade. Então, isso o consumidor dos nossos produtos pode ficar tranquilo que ele sempre vai ter o que é de ponta, seja em equipamento, em treinamento, em mão de obra, tudo sempre vai ser o pioneirismo envolvido. E a brucelose e a tuberculose são 2 doenças bem antigas. O risco maior é por serem zoonoses. Passa para o ser humano. Passa para o ser humano. Pode passar, né? E muito facilmente. Então, assim, por exemplo, o Mycobacterium, que é a bactéria da tuberculose, ela persiste muito tempo no meio ambiente. E ela reativa muito fácil. Então, assim, é um risco grande. A brucelose, da mesma forma, se você consome um leite cru de um animal doente, você pode vir a pegar brucelose. Eu falo pode vir... Tem que ferver o leite, é isso? Também resolve. Mas, assim, mais fácil do que acabar com a bactéria é tratar a doença antes. Trata a doença, que é muito mais barato, muito mais fácil. Você vai ter aquele rebanho lindo, bonito, porque são doenças realmente silenciosas. Carne também entra nesse balaio aí? Tudo entra. Tudo que é de produto de origem animal entra, só que cada um com o seu grau. Então, por exemplo, a tuberculose pega muito pelo ar, contato aéreo. Então, o produtor, o veterinário tem que tomar cuidado. Então, quando o veterinário vai fazer uma palpação do animal, e o animal acaba urinando na hora da palpação, então você tem um risco de contaminação grande. Isso, para todo, vamos dizer assim, tudo que o animal produz, você tem um risco maior. E é claro, são doenças lentas, silenciosas, que muitas vezes você não confia. Muitas vezes, e tem um problema, Mauro, que a medicina humana não está preparada para essas doenças. Então, muitas vezes um colega chega num posto de saúde no interiorzão do Brasil aí com uma série de sintomas e eles não identificam que é brucelose, por exemplo. Então, ele, estou com dor óssea, estou com alguma coisa. Vai no ortopedista. Nunca pensa no infectologista. Pode ser brucelose, por exemplo. Que coisa, né? E as vacinas de brucelose são vacinas vivas. O que quer dizer? Que dentro da vacina você tem a bactéria viva. Se na hora da vacinação você não tiver boas práticas de vacinação, não estiver usando EPI adequadamente, você pode se infectar com a vacina. Principalmente o veterinário que faz essa aplicação. E quando você vai para o médico, ele nunca vai desconfiar que você está com uma bactéria de animal, de produção, de bovino. Então, por exemplo, quando você pega uma tuberculose humana tem uma bactéria, Mycobacterium tuberculose, que é específico para o humano. Quando você pega uma tuberculose bovina, já é um Mycobacterium bovis, é uma outra bactéria. Na hora de o médico fazer essa pesquisa... Ele fala, é virose. É virose, põe no saco e vai dá uma aspirina, aqueles trem lá e manda para casa. Entra no balaio e vai para casa. E a complicado. doença vai piorando. E vai piorando, porque ele não tem a pesquisa. Então, o veterinário, principalmente o colega do campo, ele ter esse controle, ele fala, depois que eu vacinei, eu comecei a ficar mal, tive algum problema. E aquela velha história. Um EPI custa centavos, só que o tratamento é muito maior. Prevenir é sempre a melhor saída, sempre a melhor saída. O que a gente tem no Brasil, quando você olha o mapa de casos de brucelose e tuberculose, você vê que ela é bem distribuída.
Alguns estados com muito mais animais positivos, propriedades positivas. Então, você pega Santa Catarina com índice baixo, você pega ali alguns estados do norte, nordeste com uma porcentagem muito mais alta, mas o que me preocupa de verdade é que algumas regiões a gente não sabe nem o quanto tem. E isso me preocupa. Não saber que não tem não quer dizer que é zero. Provavelmente é altíssimo, porque você não faz nenhum tipo de controle. Então, o Ministério da Agricultura, dentro do programa de brucelose tuberculose, mapeia isso para... São 2 pesos. Se você tem, e o que você faz para controlar? Então, ele faz uma média e fala assim, ó, esse estado tem uma porcentagem alta, mas ela está fazendo a lição de casa. Então, ali está tudo bem, está tudo controlado, está andando. Agora, se o estado tem um índice alto e não faz nada, não vacina, tem um índice de vacinação baixo, opa, e aí a gente tem um alerta, tem que tomar um cuidado a mais com esse estado. O programa de brucelose tuberculose é justamente isso. Então, o pessoal lá de Brasília estuda extremamente esse programa, faz os ensaios que a gente chama de... É como se fosse um monitoramento do estado. Então, de ano em ano, faz um levantamento soroepidemiológico, que não nada mais do que, falando simples, colhe o sangue do animal e faz o teste, ou no caso da tuberculose, faz o teste na tábua do pescoço para saber se o animal é positivo ou não. Só que faz de um número maior, estatístico, estudado do rebanho, e fala assim, ó, no estado de São Paulo é tanta porcentagem, a vacinação está em tanto. Por exemplo, o índice de vacinação em São Paulo tem crescido muito. Isso é extremamente positivo, extremamente positivo. Muitas vezes o pecuarista fica com medo de vacinar o seu rebanho, mas assim, é a melhor ferramenta que ele tem para proteção do seu rebanho. Vacinação, vacina. A gente, infelizmente, com a Covid teve uma onda de negativismo de vacinação que acabou espirrando nos animais, mas assim, gente, as vacinas são extremamente seguras. Em vários países as doenças foram erradicadas graças a essas vacinas. Então, assim, pode seguir que tem muita pesquisa em cima dessas vacinas. Vacinar, pessoal. Para quem não sabe, né, a título de curiosidade, a vacina humana surgiu por causa de uma vaca. Exatamente. Foi na Alemanha, se não me engano, né? Acho que foi na Alemanha, né? Exatamente. A vacina do ser humano surgiu por causa do nosso bovino. E era por causa do vaccinia, que é justamente o nome do micro-organismo e por isso que chama vacina. E foi testado numa criança, a varíola, e daí que surgiu a vacinação. Então, assim, o que a gente tem de tecnologia hoje para as vacinas é algo incrível. Principalmente para os bovinos, para os animais. É uma tecnologia que muitas vezes até supera a medicina humana. Muitas vezes a vacina veterinária tem mais tecnologia do que a vacina humana. Isso pouca gente sabe. Porque nos animais é permitido alguns ingredientes que em humanos não são permitidos. Ou porque não tem estudo, ou por risco de alguma coisa, mas em veterinária as vacinas acabam... E a vacina humana, ela permite ter um valor muito maior. Quantas vezes você vai dar uma vacina numa criança? 200, 300 reais. E a vacina em rebanho, ela tem que custar centavos. Então, ela tem que ter muito mais tecnologia para baixar o custo, ter uma escala de produção maior. A própria, vamos dizer assim, a gente não consegue colocar um humano na seringa, vacinar ele e solta ele, né? Então, a tecnologia para a veterinária tem que ser muito maior. Podemos acreditar nas vacinas que a gente aplica no nosso rebanho? Muito, muito. Para uma vacina chegar a ser comercializada, ela passou por uma série de etapas de teste. Ela foi testada exaustivamente. A gente fala que ela passa pelo menos por 3 etapas. Teste de bancada, então um teste ali microbiológico, a gente fala que é in vitro. Depois teste em animais de laboratório. E depois ela passa em testes na espécie-alvo. Essas 3 etapas, elas têm que ser seguidas rigorosamente. Aqui no caso do Brasil, elas são enviadas para o Ministério da Agricultura, ele refaz todo esse estudo, repensando, analisando todos os documentos que foram feitos, sempre seguindo normas internacionais. Então, assim, a segurança dessas vacinas, quando chega no campo, é extremamente gigante. O mesmo caso dos nossos antígenos. Para você ter ideia, Mauro, cada partida que a gente produz, elas são testadas no biológico e retestadas no Ministério da Agricultura. Uma bateria de testes para ver esterilidade, inocuidade, potência.
Tudo isso é retestado duplamente. Então, assim, não tem como um produto sair de lá sem segurança e sem funcionar. Por isso que eu falo, costumo dizer no programa Giro do Boi, só o pessoal de casa que está acompanhando, eu estou entrevistando aqui o Ricardo Jordão, ele é médico veterinário há mais de 20 anos, líder lá da área de pesquisa de imunobiológicos de tuberculose e de brucelose bovina do Instituto Biológico aqui de São Paulo, e presidente mundial da Associação de Buiatria, enfim. E essa questão da vacina eu acho importante. E eu costumo dizer no programa que o pecuarista precisa, ele com o time dele, seguir rigorosamente o que está escrito na bula. Que algumas coisas acontecem. Por exemplo, vacina de reforço, o cara não pode esquecer. A periodicidade, a dosagem, nem sub, nem super. Sim. Isso acaba criando uma resistência no animal. Aí, para desenvolver uma nova molécula, uma nova antídoto, anos e anos e bilhões de investimentos, né? E isso fica esse alerta, né, a todos, né? O que tem assim, siga o que está escrito na bula. Acabou. Quando a gente compra equipamento em casa, a gente costuma fazer isso, né? Você tira da caixa, usa e depois você vai ler o manual. Vacina não pode ser assim. Vacina você tem que ler a bula e depois você passa para o animal para fazer essa aplicação. Algumas vacinas, elas acabam mudando de fabricante para fabricante. Então, muitas vezes, um método de inoculação, a via ou a quantidade, elas mudam. E principalmente modo de conservação. Não é raro eu pegar colega que congela o nosso antígeno de brucelose, ele tem que ser preservado em geladeira, em refrigeração. Ou o cara compra mais, aí deixa na farmacinha, sem querer você vai olhar, já passou a data de validade daquele medicamento. Aí já era. Porque assim, muitas vezes a validade ela não é só microbiológica, não é só a bactéria lá dentro que deixou de funcionar, a bactéria morreu. Porque, por exemplo, a vacina ela tem um adjuvante, que é justamente o que aumenta a imunidade do animal. Ou às vezes é veículo daquela bactéria. E esse composto químico que acaba degradando. Então, qual que é o problema? Você aplica a vacina, ela funciona, mas ela não vai funcionar por um ano, por exemplo. Ela vai cair antes. E quando você der o reforço, ela não vai ter o que a gente chama de um pico, que a gente chama de booster. Então, esse é o grande problema de uma vacina que não é bem conservada, ou ela está fora da validade, não tem uma boa prática. Então, assim, o que é muito costume nosso é usar geladeira doméstica. Então, muitas vezes a gente coloca lá na gaveta de salada uma vacina, porque é justamente uma caixa. E ali é onde a temperatura é mais alta na geladeira. Ou você coloca na porta, que a porta é o que você sempre abre e fecha, ali está sempre a temperatura aumentando, baixando. Então, assim, tem uma geladeira dessa, mantém sempre na mesma posição, um termômetro de máxima e mínima, uma coisa extremamente barata, não deve custar mais de que 15, 20 reais um termômetro, bom termômetro. Mantenha ele monitorado, porque muitas vezes eu acho que é um dos piores problemas que tem. É você achar que está funcionando e não está funcionando. Você dá a vacina e fala assim, nossa, estou fazendo o meu dever de casa. Só que a vacina não está boa. Por conservação, por coisa idiota. Só que quando você olha a vacina, você não sabe se ela está funcionando ou não. Quando você aplica no animal, como que você vai saber que ela funcionou? Você não sabe. Então você tem aquela segurança que está tudo bem. E pontos importantes, Mauro, é assim, a vacinação é uma ferramenta. Então quando você introduz o animal no rebanho, você faz aquela quarentena, o seu veterinário vai saber todos os protocolos, ele estudou e ele é preparado para isso. Técnica de bem-estar animal, exatamente, que ajuda o animal a responder às aplicações, né? Se o animal não está se alimentando bem, ele não está conseguindo controlar nem, vamos dizer assim, o metabolismo básico dele, ele não vai responder a uma vacina. Então, se ele tem um score corporal muito baixo, está muito caquético, não adianta que ele não vai responder a vacina. Ou está estressado. Exatamente. Então, primeiro você resolve esses pontos para depois você melhorar a imunidade desse animal. Então, assim, é uma receita extremamente clássica, não tem nenhuma novidade nisso. É uma lição de casa que qualquer veterinário consegue fazer. Só que, assim, você tem que colocar na cabeça e seguir aquela cartilha. Não adianta. Se o animal está magro, vai ver nutrição, vai ver parasita, se ele não tem nenhum parasita infestando esse rebanho. Porque, assim, é clássico, não tem nenhuma novidade, nenhuma bactéria, nenhum protozoário ali que nunca foi visto. Com certeza, o primeiro livro de parasitologia que o seu colega abrir, ele vai ver a doença que está afetando o seu rebanho
Existem técnicas de diagnóstico. O biológico é um dos... se eu não me engano, é o maior centro de diagnóstico veterinário do país, que tem mais doenças que são pesquisadas e dá o diagnóstico. Então, você pode mandar um material para lá e falar assim, ó, o que meu animal tem? Então, esse apoio diagnóstico... Vocês prestam esse serviço também? Exatamente, exatamente. Você pode mandar na triagem do Instituto Biológico, entra lá no site, tem uma ficha para envio de amostra, você pode mandar a amostra para lá para fazer pesquisa de várias coisas, tanto de ração... Até porque é interesse de vocês saber onde é que estão esses problemas e, né, atacar, ir lá, resolver a situação. Na verdade, é que eu sou suspeito para falar o tanto que eu amo o biológico, mas é assim, a gente faz uma pesquisa útil. Não é só uma pesquisa, vou pesquisar a bactéria azul dos Andes, não. Que bactéria que está lá no campo? Que dor que está afetando o pecuarista, o produtor, o veterinário de campo? Essa pesquisa é feita em cima disso. Então, quando a gente recebe essas amostras, você consegue isolar bactérias que estão circulantes no rebanho. A gente já fez vacinas de diarreia viral bovina de vírus circulante no Brasil. Muitas vezes você compra uma vacina importada que não é nem o vírus daqui do Brasil, ou uma bactéria daqui do Brasil. Quando você compra nacional, uma vacina produzida aqui no Brasil, a chance dela ser produzida com uma bactéria local é muito grande. Isso, em alguns micro-organismos, é essencial, porque daí você justamente está combatendo com o micro-organismo certo. Claro que algumas doenças isso não é verdade. Pode ser uma bactéria generalista que ela vai responder para tudo, mas nem sempre essa matemática funciona. Você tem que ter um micro-organismo local nessa vacina para você ofertar ou aplicar no seu animal. Daí a importância de vocês com essa parceria com esses laboratórios, analisando exatamente a realidade nacional. Agora eu entendi perfeitamente. Então, é justamente isso. Ele é um ciclo, você viu? É igual eu falei, o ciclo fecha, porque a gente está ali para apoiar a sanidade animal. É justamente isso. Qual que é o objetivo principal? Segurança alimentar. Por onde ela passa? Vacinação do rebanho, identificação correta de doenças, manter a propriedade sempre sadia, vamos dizer assim, o pecuarista com dinheiro suficiente para comprar um apoio veterinário adequado, ou ele procurar uma cooperativa local, ou ele procurar até órgãos do governo. Cada estado tem sua secretaria de defesa, porque muitas vezes, Mauro, eles enxergam isso como punitivo. Mas não é punitivo. Sua fazenda está com um problema. Se ela não for interditada, esse seu problema ele vai passar para todos os seus vizinhos e depois fica dificílimo de resgatar isso, de reativar aquela região. Então, muitas vezes é justamente isso, é você acabar com aquele problema, isola a propriedade, isola o animal, muitas vezes fazer eutanásia desse animal para você não ter justamente a disseminação desse doença. Vocês bloquearam aquela área e evitaram uma epidemia. É justamente isso. Você viu o que aconteceu aí? Acabamos de tocar no assunto da Covid-19. Houve uma pandemia. Sim, se a gente identifica, isola aquele local e trata, a gente não passaria porque a gente passou. Você lembra na Covid, a primeira coisa que os países faziam era mandar um avião para pegar os seus... vamos dizer assim, brasileiros e trazer tudo para cá. O que a gente fez? Espalhou a doença. Espalhou a doença. Espalhou exatamente. A doença. A aftosa, a Europa teve um problema grande de aftosa agora. Apareceu na Alemanha, que faz tempo que não aparecia. Verdade, vários países lá. Vários países. 3, E o que a gente percebeu nesse caso? Que todos vinham do mesmo foco. Então era um país e ele, pelas fronteiras, ali ser muito próximo, um foi espalhando para o outro. Então assim, a origem tem que ser debelado ali na hora. Eu sei que é ruim você receber uma visita da secretaria, muitas vezes para testar o seu animal ou até para embargar a sua propriedade, mas na verdade você tem que enxergar um lado positivo disso também. Só que assim, faça a lição de casa que você nunca vai ter esse problema. É fácil de você ter esse apoio veterinário de uma associação, de uma cooperativa, tem muita ferramenta. Não vai ser por falta de apoio que você não vai fazer. Ainda voltando rapidamente, daqui a pouco eu quero falar da aftosa também, né? Sim. É muito importante isso aí. Brucelose e tuberculose. A brucelose, principalmente, existe uma campanha nacional. A gente vacina as nossas bezerras, né? Dos 3 aos 8 meses de idade, né? Mas de modo preventivo. Uma vez brucélica, parece que não tem cura, né? Não. Esse animal nunca mais vai ser o mesmo, vai abortar praticamente todas as vezes
E como que o pecuarista deve atuar nesse... Você acabou de falar, é a forma preventiva, mas tem como a gente prevenir a brucelose e a tuberculose também, porque uma vez infectado, aí a vaca vai para o brejo, literalmente, Ricardo. Vamos colocar 2 cenários, um da brucelose e um da tuberculose. São coisas totalmente distintas. Não tanto, elas estão no mesmo programa por uma característica. A tuberculose, a grande diferença é que ela não tem vacina. Diferente do humano, na sanidade de bovinos... Vacina preventiva. Preventiva. Tá. Então, tuberculose não adianta, é lição de casa. Impedir o trânsito de animal, comprar um animal doente, exigir o teste negativo quando você for comprar um animal. No leilão ou na fazenda Exatamente. do meu fornecedor. Porque daí quando você transporta esse animal vai estressar. A imunidade dele vai cair. Então ele pode vir a positivar na sua propriedade. Lá ele estava bem, pela incubação da doença, quando você traz para sua propriedade ele dá positivo. Então faz uma quarentena, testa os animais e depois de testado, aí você libera para entrar dentro do seu rebanho. Na brucelose já acaba sendo um pouco mais fácil porque existe 2 vacinas, a B19 e a RB51. São 2 ferramentas sensacionais que você tem que vacinar o seu rebanho, respeitar ali o que está na cartilha do Ministério da Agricultura, segue as datas, faça essa vacinação. Muitas vezes você não vacinou com a B19 dentro do período recomendado, você pode usar a RB51. Então, seu animal vai estar protegido, só que assim, proteção não é milagre. O animal vai ter ali umas 80%, 90% de proteção. Só que ele, é claro, dependendo da carga que ele receber de brucelose, não tem o que você fazer. Ele vai ser positivo. Então, para isso que você faz o monitoramento com os testes diagnósticos. Aí você usa os antígenos de brucelose. No caso da tuberculose, você usa as tuberculinas. Tuberculose você faz em vivo. Você tem que fazer a inoculação no animal e ler justamente no pescoço a prega que formou. Brucelose, você consegue colher o sangue desse animal. Com o soro desse animal, você faz o diagnóstico no laboratório. É uma técnica tão complexa que você leva 3 minutos para fazer e são 2 gotas. Uma gota de antígeno e uma gota de soro. Ou seja, não tem por que não fazer. Não precisa de nenhuma estrutura ultramoderna para você fazer esse diagnóstico. É extremamente fácil. Você faz na propriedade e aquilo. Você ter uma propriedade certificada, livre dessas doenças, é algo fantástico. Eu tenho até o exemplo, não sei se a gente vai citar agora, mas eu já vou entrar nesse tema. Por exemplo, o queijo artesanal. Então a gente tem agora, até pelo selo Arte, muito queijo artesanal sendo produzido com leite cru. E premiado lá fora, inclusive, né? A gente costuma ir comer queijo na Holanda, queijo na França. Suíça. Sendo que os nossos queijos brasileiros aqui são os premiados fora. É aquela síndrome do vira-lata, né? O que é nosso não é bom. Mas assim, é uma qualidade extrema. Eu tenho até 2 queijos que eu consumo bastante, igual a gente vinha comentando agora há pouco. Eu sou intolerante à lactose. Chega a ser até cômico, né? Como que um veterinário que trabalha com produção de leite, ele é intolerante à lactose. Mas o que isso traz pra gente? Eu acabo tendo que estudar o queijo, porque a maturação, ela elimina a lactose. As próprias bactérias benéficas do queijo, elas fazem o consumo da lactose. A lactose é um açúcar. Então, um queijo com menos açúcar, ele tem menos carboidrato, ele tem menos lactose. Então, os queijos maturados nacionais, eles têm, naturalmente, eles têm menos lactose. Então, muitas vezes você vai comprar no mercado um queijo sem lactose, ele é caríssimo. Quando você olha um outro queijo, ele é 0 de carboidrato, ele também é sem lactose. Queijos, vou dar 2 exemplos. Então, Fazenda Atalaia e Pardinho. São 2 queijos que eu consumo, são queijos crus. Aí você fala, nossa, Ricardo, você consome um queijo de leite cru, você acabou de falar de segurança alimentar. O que eu fui buscar nessas 2 propriedades? Eles são certificados livres de brucelose e tuberculose. Então eu consumo com segurança. Só que o que eu venho falando com eles? Eu conversei esses dias com eles. O seu medo não era com a lactose, era com a brucelose e a tuberculose. Não, é brucelose e tuberculose. Porque assim, se você for pensar, se a propriedade tem essa preocupação de ser livre de brucelose e tuberculose, ela tem um protocolo
Então, os animais são bem tratados, esse queijo tem qualidade. Eu acredito muito nisso. E eu venho brigando, Mauro, assim, não tem que ser imposto pelo governo de você ser certificado de livre de brucelose e tuberculose e você colocar um selo no seu queijo. Faça isso voluntariamente. Vamos levar a régua. O produtor tem que olhar aquilo e falar, nossa, esse queijo é cru, mas ele é livre de brucelose e tuberculose que a fazenda é certificada. Então, eu acho que isso é uma propaganda a favor de toda a fazenda. Então, assim, coloque no seu rótulo que você tem boas práticas, qual animal que você usa, qual a genética dele, porque aí a gente vai educando o consumidor a consumir produtos melhores. Por que um queijo custa R$30 o quilo e o outro custa R$100 o quilo? Eu sou livre de brucelose e tuberculose. Você vai ter um produto sem lactose naturalmente. Então, quer dizer, isso... Aquela coisa, o que é bom vale, não custa. Exatamente. Você tem uma boa embalagem. E a valorização do produto do agropecuarista, né, doutor? Exatamente. Esses dias eu recebi uma foto de um queijo que tinha um carrapato dentro do queijo. Aí você imagina assim, como que é uma propriedade dessa, né? Então, e se tem um parasita desse tamanho, imagina o quanto que não tem de bactéria. Só que assim... Felizmente, os ruins são poucos. Quem tem qualidade, quem busca certificação, acaba sendo um número maior. Só que eu acho que a gente tem que aumentar muito mais essa cultura, porque o consumidor, ele já tem internet, ele já consome um produto melhor, ele já conhece do que ele está produzindo. Não tem mais aquela do carro passando na frente da sua casa e vendendo um queijo sem marca. Então agora o consumidor já conhece. A gente já tem queijarias em São Paulo, por exemplo, especializadas em queijo. Então, esse queijo tem tanto de maturação, é dessa propriedade. Você vê, a gente não está falando de grandes produtores, de marcas gigantescas. A gente está falando de fazendas pequenas, que já tem produtos de qualidade, tem segurança alimentar. Quer dizer, assim, o produto artesanal, ele tem uma qualidade. Só que, assim, ela depende muito de quem está produzindo. Não tem só como o governo ir lá e falar assim, não, você é obrigado a fazer brucelose, tuberculose. Não, se eu tiver ali minha lição de casa feita, meu animal vai produzir mais, vai produzir melhor. E a gente sabe que para fazer subprodutos do leite, o leite tem que ser de qualidade. Não adianta você pegar um leite cheio de antibióticos, você tratou o animal, tenta fazer um iogurte. Não dá certo. Vai conseguir, né? Não vai conseguir. Então, assim, essa qualidade da matéria-prima, ela é importante para você ter um produto de qualidade. Falando um pouquinho sobre carne. Falou do leite agora. Carne. Você vê a importância da rastreabilidade individual, que vai ser uma obrigatória a partir de 2032. É estabelecido pelo MAPA. Nós temos 7 anos aí, nós estamos em 2025, para poder rastrear 100% do nosso rebanho. Porque o consumidor quer saber ontem, não é nem hoje, já faz dias que ele quer saber disso, da onde que veio aquela carne que ele está consumindo. Sim. Imagina, né? Você vai conseguir rastrear essa carne que eu estou comendo aqui na China, na Europa, ou aqui, num supermercado de São Paulo, de qualquer lugar de Porto Alegre, ela veio da fazenda lá, da estância tal, Sim. da fazenda do cara, é um animal cruzado, assim. Porque ao mínima detecção de algum probleminha, zoonose ou coisa parecida, a gente vai saber de onde que veio aquele produto. Exatamente. Até para a gente poder ir lá e resolver. Por isso que eu falo, com essa a digitalização de tudo, essa tecnologia digital, não tem como fugir da realidade. A gente sabe tudo que está acontecendo com nós, né? Com o nosso produto, com a nossa vida, que é monitorada 24 horas já, né, doutor? Não, e é curioso porque muitas vezes você não vai consumir uma carne Nelore e você fala assim, nossa, essa picanha Nelore tem um sabor, e se ela já é de Angus, ela tem um outro sabor. E eu tenho certeza que dentro dessas raças, cada propriedade tem uma alimentação diferente, aquela carne já tem um sabor diferente. O consumidor, ele já está consumindo produtos mais premium. E muitas vezes, não estou falando de produto mais caro, tá? Quantas vezes a gente pega um brisket que, na verdade, é um peito do animal, que a gente coloca um nome melhor e vende mais caro, só que, na verdade, é o peito do animal e não tem... Você consegue comprar aquela carne até mais barata, tratar, vamos dizer assim, preparar ela de uma outra forma. Acabou aquela só picanha no churrasco é bom, não.
A pessoa prefere pegar uma fraldinha. O shoulder. Exatamente. Que é a paleta do animal ali na paleta. Exatamente. Dá para fazer churrasco de shoulder hoje em dia. Eu já peguei, Mauro, o açougueiro do meu bairro e ensinei ele e falou assim, ó, você vai pegar o acém, vai pegar só o miolo do acém para mim e eu pago o preço do acém. Ou seja, o que é isso? É o consumidor. E com certeza esse açougueiro ele vai chegar para outras pessoas e falar assim, olha, eu sei fazer esse corte aqui que é muito mais barato e é delicioso. Então eu acho que assim, essa especialização do consumidor é inevitável. Aquele negócio de, só picanha, sabe, eu só vou ver se a picanha é só a terceira vez e tá de bom tamanho. Não tem mais isso. Ele já vê a capa de gordura, ele já vê outras coisas assim. Acabou aquela assim, só a carne por estar a vácuo já tá boa. Não, ele vai atrás de uma qualidade, porque muitas vezes assim, se você pega uma carne, uma fraldinha que você paga R$30, se você for comprar ela a 38, já vira uma fraldinha muito melhor e você não investiu tanto assim. Vale a pena você ter uma carne melhor. Então é isso, ofertar coisa boa, tem consumidor para isso e não necessariamente o custo vai aumentar tanto. Verdade. Então você consegue justamente oferecer produtos melhores para o consumidor final, né? É verdade. Doutor Ricardo Jordão, o Brasil talvez recebeu em 2025 a sua maior condecoração, e já era tempo também da gente ser homenageado, graças ao pecuarista, graças a vocês da academia, da pesquisa, da gente divulgando isso tudo, aproximando, incentivando o cara a vacinar preventivamente, curativamente, se tiver que fazer, enfim. Mas a gente recebeu o status da OIE como nação livre de febre aftosa sem vacinação. E o senhor já estava à frente da presidência da Associação Global de Buiatria. Como foi esse status? Como que a Associação Mundial enxergou essa condecoração nacional aí de nação livre dessa doença? Eu acredito que a gente já há muitos anos poderia ter recebido esse status. Eu acho que era medo nosso. Sempre a gente ficava assim, não, eu acho que não dá. Eu acho que não. Mas e se entrar um animal pela fronteira? Mas a gente tem uma cadeia produtiva tão bem organizada que pensa no produtor. Eu vejo aqui, toda vez que eu venho no programa de vocês, eu fico abismado quanto dentro da minha veterinária tem coisas que eu não sei e como que é lindo. Eu acho que é justamente isso. A gente tinha medo nosso. Todo mundo já sabia que a gente tinha essa capacidade por toda a lição de casa que a gente já fez, seja de rastreamento de bovino, seja de segurança de fronteira. Tudo isso sempre foi muito bem feito. É claro que o Brasil é um país continental, é praticamente um continente inteiro. Não é fácil de você fechar todas as fronteiras. Sempre vai ter alguém que faça alguma coisa ilegal, ou seja, piratear vacina, piratear bebida alcoólica, sempre vai ter alguém contra. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Felizmente, esses são os menores. Sempre os bons vão ser os em maioria. E a fitose eu acreditava que era justamente isso. Foi a gente acreditar, assim, não dá para fazer. Claro que dá para fazer. Quanto tempo a gente já está sem vacinação? E outra, quando a gente teve problema, porque assim, não adianta dizer que o problema nunca vai acontecer. Ele vai acontecer. Só que você tem que ter a capacidade de acabar com ele rapidamente e ser efetivo. Apareceu, resolve. Aquela começou a falar agora há pouco, né? Isola aquela área. Exatamente. Isso aconteceu, não sei se o senhor sabe, recentemente. Queria mandar um abraço para o pessoal do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do estado de Minas Gerais. Recentemente foi realizado na região norte do estado, lá na região de Montes Claros, um simulado envolvendo toda a sociedade, como se tivesse tido um foco de aftosa ali na região, e aquela mobilização de produtores, do pessoal da agência de sanidade, desinfectando carros, não sei o que e tal. Foi muito bacana aqui, isolando aquela fazenda e voltando a vacinar num raio X. Essas mobilizações mostram talvez a capacidade nossa de... Se amanhã depois, tomara que não, mas se aparecer, a gente tem uma capacidade de isolar rapidamente e voltar tudo ao normal, né? Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que a gente sabe fazer essa lição de casa. A gente tem capacidade para isso. Um exemplo. A gente não faz treinamento de brigada de incêndio? Você trabalha num prédio comercial, você vê outra, não toca o alarme. Fala, bom, vamos ver onde que é o caminho para sair.
Por que não tem que ter isso também na veterinária pecuária? É a mesma coisa. Vamos saber onde que está a minha maleta ali de emergência. E a América Latina, Mauro, tem uma ferramenta que é sensacional, que é um banco de vacina. Então, existe um banco de vacina pronto para essas situações. Então, não é porque a doença está erradicada, por exemplo, a aftosa, que você não vai ter vacina disponível. Então, tem vacina disponível. Aonde fica? Ela é global. Ela é global. Aqui na América Latina, a gente tem os bancos, tem no Brasil, por exemplo, o Panaftosa, que é o Centro Pan-Americano Febre Aftosa, ele fica aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O Panaftosa é extremamente preparado para esse atendimento emergencial. O próprio biológico também. A gente já participou de simulações, mas é aquilo, você tem que ter o EPI, saber onde que está esse exercício em Montes Claros mesmo. É sensacional, porque assim, com toda a certeza, se o problema acontecer, todo mundo vai ter a calma e a tranquilidade para fazer aquilo que aprendeu no treinamento. Não adianta você falar assim, não, nunca vai ter, nunca vai acontecer nada e Deus protege a gente. Não, vamos treinar, sabe? Vamos treinar, vamos ver o que precisa, para na hora que acontecer a gente estar preparado. A Alemanha deu um exemplo muito bom quanto a isso. Quando ela teve o caso da aftosa, ela tinha banco de vacina. Olha que lá, acho que era mais de 60 anos sem ter aftosa. Eles conseguiram acabar rapidamente, identificar os animais, isolaram a propriedade, vacinaram o entorno e acabaram com o problema. Então, assim, eu acho que mais importante do que você não ter o problema é você saber resolver se ele aparecer. Eu acho que isso que é o mais importante. E o Brasil nunca teve medo, principalmente quando aparece uma doença nova, alguma coisa, principalmente quando é de notificação obrigatória, o Brasil sempre comunica ao IE, a Organização Mundial, né, de Saúde Animal agora, que aquele problema existe. Isso mostra transparência, porque não é possível que nenhum país tenha nenhuma doença. Tem, óbvio que tem. Só que eu acho que o poder de resposta que você mostra, ele acaba sendo até mais importante do que só o seu status de livre. E essa certificação do Brasil, selo, essa chancela de livre de febre aftosa sem vacinação, eu acho que ela já era merecida há muitos anos. Só que agora eu só digo que a gente teve coragem de implementar, porque capacidade a gente já tem há muito tempo. É verdade, né? Me assustou um pouquinho também pós essa proibição de vacinar contra a aftosa, porque a gente já ficou livre, né? Não pode circular vírus nenhum, enfim. Aí o pecuarista deixou de obrigar, por exemplo, de levar 2 vezes pelo menos o seu rebanho por ano no curral para vacinar contra a aftosa. Ele aproveitava e ministrava outras vacinas. Sim. Contra a raiva, contra a brucelose, contra a clostridiose, botulismo, essas coisas todas, né? E isso fez, há uns meses atrás, inclusive são informações aí obtidas com o pessoal da própria Associação de Medicina Veterinária, enfim, que acabou reduzindo, por exemplo, a vermifugação do nosso gado em mais de 20%. Então, isso é um cuidado que tem que se tomar. São coisas diferentes. Ele economizou na aftosa, não vacinou 2 vezes, mas falou assim, não vou mexer com o meu gado, porque eu não levo mais para lá e vou deixar de vermifugar pelo menos 2. Não pode. Essas coisas precisam ficar na cabeça do cara, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, doutor Ricardo? E tem uma história que, assim, quando você faz o manejo do rebanho, passa ele para a seringa, você acaba estressando, cai peso. Mas você pode ter certeza do que se você não vacinar um animal, a sua perda vai ser muito maior do que fazer esse manejo. Dá trabalho? Dá trabalho. Não tem como dizer que não dá trabalho. Mas é que tem coisas que valem a pena e tem coisas que não valem a pena. Nesse caso, vale a pena. Não adianta você achar que o seu animal está longe, está bonitinho. Ele está susceptível a doenças. Então, essa lição de casa, você vai ter que fazer. Então, você só não vai dar a vacina de aftosa. O restante, os outros protocolos continuam todos iguais. Eu lembrei rapidamente aqui uma questão de um lote de um amigo meu fazendeiro do Goiás. Ele produziu uns animais, já fechou o contrato com o frigorífico, é Boi China. Vai para a China esse aqui, maravilha. Tá pagando quanto? Na época, R$10 a mais por arroba. Aí ele investiu no confinamento, meteu uma ração a mais, tal, enfim. E mandou esse gado pro frigorífico. Uma cabeça. Foram 300 animais. Uma cabeça. Deu tuberculose. O lote inteiro foi penalizado. 100% dos animais não puderam ir para a China mais.
Aí você já viu, tomou um fumo goiano, porque ele investiu para aquilo lá, mas não cuidou da saúde do seu animal. É por isso que a gente está debatendo esse assunto com o senhor aqui. E é o problema das doenças silenciosas, né? Porque provavelmente ele, a olho nu, ele não desabilita. E ele Cisticircose também, problema da baratinha do fígado. Tudo isso aí penaliza o produtor. E é curioso, Mauro, porque isso é extremamente simples de você pesquisar. Não é porque você não vai no médico que você não está doente. É justamente ao contrário. Se você não está doente, você procurou e não tem nada. No rebanho é a mesma coisa. Façam os testes de diagnóstico, garanta que seu animal não tem nada. Porque assim, na hora que chega no frigorífico, aí que é que a gente vai ver quem é quem, né? É verdade. Você abriu o animal, aí você vai achar sinais de tuberculose e não tem o que fazer. E os profissionais do CIF, não, fecha o cerco, não tem conversa não, ali não passa nada não. Que bom, que bom que a gente tem um serviço de vigilância que funciona, até preservando, né, o nosso mercado, preservando segurança. Nós consumidores, né, como um todo, né? Um ano já de presidente da Associação Global de Buiatria, quais foram os grandes desafios? Eu tenho uma curiosidade de saber, cada país tem o seu tendão de Aquiles quando o problema é saúde bovina, doutor Ricardo? Sim, todos têm, todos têm. Uns mais, uns menos, umas doenças que a gente não conhece, essas coisas? Na verdade, uns que contam mais, uns que contam menos, mas assim, o problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Claro que é aquilo que eu falo, o Brasil, pelo seu tamanho, qualquer problema pequeno acaba ficando gigante. Mas da mesma forma, você tem países como a Alemanha agora, que teve o caso da aftosa. Verdade. Tem a sua dor, todos têm a sua dor. Seja, então, ou na França, que a gente acaba tendo muito protecionismo, greve, não sei o que, cada um tem a sua característica. Mas cada um, justamente nisso, inclusive passou rápido esse um ano que eu fui eleito presidente da Associação Mundial de Buiatria, mas me ensinou muito. Apesar de eu já estar há 15 anos representando o Brasil na Associação Mundial, agora como presidente a visão é totalmente outra. Então assim, ou sejam novos países que estão querendo entrar, ou até jovens estudantes. Então eu tenho tido contato com muitos estudantes, porque a Buiatria Mundial ela tem um prêmio que a gente premia justamente os melhores trabalhos dos estudantes de veterinária. Que legal. E a gente patrocina esses países, essas pessoas, para irem para o congresso. Então, muitas vezes você vê no país africano, você tem 1, 2 estudantes que vão para o congresso e o retorno que eles dão para o país deles é gigantesco. Eles acabam sendo referência na sua região, primeiro por ter ganho o prêmio, segundo por ter ido representar o seu país lá no Congresso Mundial. E isso para mim é muito bonito, é um dos principais papéis. E eles trazem na bagagem, né, soluções para poder melhorar a sociedade da nação deles, né? Exatamente. Isso que é mais importante, né? Porque assim, é curioso que o país, quanto mais pobre, mais ele carece de proteína. Verdade. E não adianta você chegar para um país desse e falar assim, não, vamos importar a manteiga da França. Não tem dinheiro, não adianta. Você vai ter que produzir aquilo ali localmente. Então, qual que é o melhor caminho? Eles têm os animais, tem até uma história curiosa que eu tive uma época num país da África Central e veio um rapaz com um cajado, um rapaz magro, pegou os animais e sumiu. No final do dia voltou. Eu falei, eu não acredito que ainda fazem isso, ainda vai o pastor, leva o animal lá para pastejar lá longe, lado. Depois traz de volta. E você fala, meu, isso não existe ainda no mundo. Existe. E você vê que funciona para aquela região. Só que às vezes você colocando ferramentas simples, você consegue melhorar a qualidade desses animais muito. Então o animal que acaba tendo uma resistência maior, uma carne mais dura, você fala, meu, em vez de você ir pastar lá longe, vamos fazer um pasto aqui perto. Vamos ver que o seu animal ele vai ter muito mais bem-estar, vai produzir melhor. Então, com ferramentas de manejo simples, você acaba melhorando uma região muito mais fácil. E eles são muito mais receptivos, porque eles não conhecem as ferramentas que a gente tem. Mas quando a gente fala assim, ó, eu sou do Brasil, vim trazer aqui uma tecnologia nova para vocês. O quanto eles são receptivos é até emocionante, sabe? A gente não é só o país do futebol, a gente também é o país do gado. Então, eles escutam muito a gente. Tudo que a gente fala tem um peso muito forte. Isso eu acho que é importante. Isso foi a gente que conquistou aqui no país, né?
É verdade, que bacana. Certeza absoluta que o senhor não deve ter enfrentado nenhuma resistência por ser o primeiro latino-americano a assumir essa associação global, né? Que até então me parece que era uma ponte, né? Eu era americano, eu era europeu. Eu era americano, eu era europeu. Aí, de repente, o senhor me vem e representa aí esses 72 países, né? Eu achei que eu ia ter uma resistência maior, para falar bem a verdade. A gente feita uma votação, são 16 países que cada um tem a sua cadeira, que a gente chama dos membros da UAB, que é a Associação Mundial, e é feita uma eleição, e essa eleição ela é secreta, é fechada. É voto secreto. Quase um conclave, né? É quase como se fosse a ONU, né? Então a gente senta numa mesa redonda e define quem vai ser o presidente. E eu fui o primeiro eleito por unanimidade. Então, assim, todos votaram em mim e eu fiquei, claro, primeiramente orgulhoso, só que no segundo preocupado, que eu falei, bom, tá, a gente também tem que... Não é só ser o primeiro. Porque você ser o primeiro e se você fizer um mau trabalho, eles vão falar, tá vendo? Foi por isso que a gente nunca colocou um latino-americano nesse cargo. Só que eles têm se surpreendido muito. Por exemplo, o secretário da Associação Mundial é alemão. O tesoureiro é austríaco. Para você ter uma ideia, a gente tinha agora a Universidade de Hannover, que é a universidade mais famosa de veterinária, fez 100 anos. E eles me convidaram para ir para lá, para ir na festividade. E daí, óbvio, tinha passagem aérea, tinha hospedagem, tudo pago pela nossa Associação Mundial. Eu falei, eu não vou. Mas como que você não vai? Eu não vou. Não faz o menor sentido eu ter esse gasto para a associação só para chegar lá e representar. O meu colega alemão vai me representar nessa associação. Então, isso eu acho que é a característica do latino-americano, entendeu? Ele pensa nos custos, porque para a gente é tudo muito mais difícil. Tanto que a gente teve uma reunião, como que você vai participar da reunião? Online? A gente faz a reunião online, eu participo da mesma forma. Vocês não precisam estar do meu lado para sentir a minha presença. Então a gente fez uma reunião online, chamamos até outros membros, foi uma reunião extremamente produtiva, mas eu acho que isso é o toque latino-americano. O que vocês debateram, por exemplo, nessa reunião? Fiquei curioso agora. É engraçado que nessa reunião a gente estava discutindo o novo site da Associação Mundial de Buiatria. A gente está modernizando. É curioso que já há muitos anos eu que cuido das redes sociais da Associação Mundial de Buiatria. Sou eu que faço os conteúdos, tanto do LinkedIn como do Instagram. Legal. Sou eu que cuido. Eu gosto dessa parte de comunicação. E a gente estava discutindo justamente como que seria o site, o que a gente colocaria nesse site da associação. Para somar mais, para poder contribuir. Porque é aquilo que a gente conversou há pouco. Eu acho que falta criar uma rede global de veterinários. E o nosso site tem que ser justamente concentrar isso. Você tem onde procurar um colega, ou às vezes uma tecnologia. Então a ideia do site é como se fosse um grande LinkedIn só de veterinários de bovinos para você saber com quem você tem que procurar. Seria tipo assim, eu tô lá na região de Araguaína, norte do Tocantins, e me deu um problema lá de um surtozinho de raiva. Sim. Aí eu entro no site e vai falar, bom, aqui nessa micro-região você tem 12 médicos veterinários, está aí o contato deles, Sim. que são especialistas em raiva bovina. Sim. E conhecem as técnicas e tecnologias capazes de acabar com esse surto. Seria mais ou menos isso. Exatamente isso. Legal, hein? É justamente isso. Criar um... No mundo todo isso. No mundo legal. todo. Seja de um país para ajudar outro país. E uma outra iniciativa que a gente fez também são os jovens veterinários. A gente incentivar os jovens veterinários que saem da universidade, justamente eles se qualificarem em buiatria, né, que é a medicina que cuida de bovino, para a gente ter uma penetração maior no mercado de trabalho direto, não só. Muitas vezes a gente tem um veterinário já muito antigo que não se atualiza, então é colocar essa molecada para ir para o campo, para conhecer. Vai fazer um estágio com veterinário de fazenda, sai do livro, sabe? Sai um pouco do livro e vai um pouco viver a vida dentro da propriedade para enxergar os problemas do dia a dia. Porque muitas vezes a gente fala assim, dá uma medicação assim, assim, assim. Aí o proprietário da fazenda fala, não tenho nem tronco, como que eu vou fazer isso? Então daí você estando lá na fazenda, você vai saber, faz a peia no animal, faz essa aplicação, vai ser muito mais fácil. Então você estando ali no dia a dia, eu acho que você aprende muito mais do que só o que você viu no livro. O livro vai te mostrar
metade. A outra metade é a vida que vai te ensinar. Mas que orgulho, viu, Ricardo Jordão, a gente receber você no nosso podcast. Você é uma pessoa que... a primeira vez que eu tive contato com o Ricardo Jordão foi no início da pandemia. Aí ele veio aqui no estúdio do Giro do Boi, aqui no Canal Rural, e falou bastante... foi bacana, né? O povo aprendeu a lavar a mão, a se higienizar, tomar banho, tomar cuidado. Já é uma cultura, por exemplo, japonesa... A pessoa que está com alguma virose ou gripado, ele mesmo já colocava máscara para ele não passar para o outro. Sim. O mundo passou a tomar esse tipo de procedimento, a fazer esse tipo de coisa, né? De ser mais aciado, cuidar mais da sua saúde, enfim. E foi muito bacana. De lá para cá, você vê que evolução, né? Instituto Biológico bombando, parceria público-privada, você à frente da Associação Global de Buiatria. Que bacana, que orgulho, assim, em saber que é brasileiro, o primeiro latino-americano representando aí a saúde bovina praticamente do planeta todo, viu? Queria que você deixasse um recado para as pessoas que acompanharam a gente nessa 1 hora de prosa aqui agora falando sobre sanidade, a importância da segurança alimentar, da saúde única, né? Que é a saúde do animal, da gente, do meio ambiente. Ainda mais agora que a gente está praticamente começando a estação de monta no Brasil, precisamos emprenhar aí milhões e milhões de vacas e novilhas também, Ricardo. Queria dar 2 recados. O primeiro é, se aproxime dos institutos de pesquisa. Perfeito. Se você é um profissional de campo, eu sou um funcionário público. Eu sou pago para atender o público. Eu estou ali à disposição para responder um WhatsApp, um e-mail, uma ligação. Pode usar dessa ferramenta. Muitas vezes o colega de campo ele não sabe que ele tem essa ferramenta. E sim, nós estamos lá, somos servidores públicos para isso, para trabalhar para a população. Liga, tira dúvida, pergunta. Muitas vezes, tem muita gente que já conhece esse canal direto, viu, Mauro? Então, assim, o cara quer comprar um antígeno, não sabe quanto compra, como que ele armazena. Então, ele já tem um canal direto e ele consegue falar com a gente. Acho que não conhece, Instituto Biológico de São Paulo. Vai lá. Vai lá que o site tem muita coisa. Tem muita coisa. E o segundo que eu queria dar é assim, esse papel que vocês fazem para a gente é extremamente importante. A gente é ruim de comunicação, vocês são bons de comunicação. A gente sabe produzir, a gente sabe ficar na bancada, fazer nosso trabalho, só que essa interface com o produtor, vocês dão uma porta gigantesca para a gente, é uma vitrine sensacional. A qualidade do material e o quanto vocês permitem que a gente fale, isso seja da Associação Mundial, seja de tudo que a gente fala aqui, seja dos antígenos, isso é importante o produtor, o veterinário saber que isso é feito para eles. Isso tudo é o governo usando toda a sua estrutura para lá. A gente criou na sociedade uma cultura de falar mal de governo, falar mal de servidor público, só que eles não sabem essa outra parte, né? Que é um serviço que é feito para eles. A pandemia foi extremamente importante, os institutos de pesquisa, porque foi de lá que saiu o diagnóstico, foi lá que saiu as primeiras vacinas, e essa estrutura ela é montada, ela é toda feita, e é para uso, ela é para ser usada. Então a gente não está chegando a 100 anos à toa. Então, em todas as pandemias que a gente já passou, todas que vão vir, todas as doenças que existem, de todas que vão aparecer ainda, a gente sempre vai estar preparado e trabalhando junto. E o trabalho de vocês, abrindo essa janela para a gente, é extremamente importante, muito importante. Nós que somos gratos pelo trabalho de vocês, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.